bem-vindos a mais um webinar. Esse webinar a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de afastamentos. Então, hoje a BMPC entende que a gestão de afastamentos, ela começa na prevenção, e aí a gente vai tendo todos os passos, né, até o último, que seria a pessoa realmente estar afastada. Então, nós temos aqui, eu sou o Felipe, né, sou o CEO da BMPC, para quem não me conhece. Estou aqui com a Ana, nossa gerente do operacional, e estou com a doutora Lívia, que é nossa médica coordenadora. Então, vamos falar um pouquinho, apresentar elas. Então, doutora Lívia, ela é médica do trabalho, né? 10 anos de experiência, ela é especialista em medicina do trabalho, com atuação em saúde ocupacional, gestão de saúde corporativa, interface de médico pericial, pós-graduada também em perícias médicas e medicina legal. Então, acho que é importante a gente ter essa parte, porque muito dos afastados, em algum momento, às vezes se torna uma perícia médica. Então, a doutora vai conseguir aqui trazer alguns casos, explicar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Próximo. E um pouquinho do currículo da Ana. A Ana hoje é uma das sócias aqui da BMPC, ela está com a gente há 14 anos. Ela é enfermeira do trabalho e também gerente aqui do nosso maior setor, que é o operacional. Então, ela é enfermeira, pós-graduada em enfermagem do trabalho, MBA em gestão ágil e, como eu já disse, gerente do operacional. Todos apresentados, vamos lá para começar a conversar um pouquinho. Vocês fiquem à vontade, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat, a gente vai parando aqui, vai colocando alguma das informações. Então, bem-vindos, doutora, bem-vinda. A doutora não está aqui com a gente, a doutora está em Goiânia. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a doutora Lívia, aqui está bem calor. E é um prazer aqui estar com vocês para falar desse tema tão importante e relevante aí para todas as empresas. Olá, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Então, doutora, vamos começar, acho que do começo, né? Eu acho que a BMPC hoje, ela trabalha de uma forma para que a gente não tenha o afastamento. Na teoria, se um trabalho for muito bem feito, a gente vai diminuir, né, pelo menos, esse afastamento. Então, traz um pouquinho para a gente de ideia dos principais causas de afastamento hoje na medicina e segurança do trabalho. Bom, então, hoje, os afastamentos, eles têm causas variadas, né? Mas olhando os dados da Previdência, nós podemos levantar 3 grandes grupos de doenças que geram afastamento. A primeira são as dores nas costas, que são as famosas lombalgias ou hérnias de disco. Outra causa bastante relevante são os transtornos mentais, principalmente a ansiedade, a depressão, e outras causas bastante relevantes são as lesões, fraturas e problemas músculos esqueléticos, né, que a gente fala osteoarticulares. É importante a gente colocar que as doenças elas não aparecem de uma vez, né? Elas vêm dando sinais ao longo do tempo até acontecer de fato o afastamento. Então a gente pede para as empresas sempre ficarem atentas a sinais, a queixas recorrentes dos funcionários, a dores frequentes, uma queda da produtividade, atestados que eles começam a entregar com frequência. Então, assim, a empresa, ela não é objetivo da empresa diagnosticar a doença. Essa é a parte, nós médicos vamos fazer isso. Mas as empresas já conseguem, né, acompanhar esses pequenos afastamentos e esses pequenos sintomas para sinalizar para a gente, né, para ver que alguma coisa não está certa. Joia. Então,
Talvez, doutora, se a gente se atentasse ao CID do que a gente recebe, se a empresa tivesse algum dashboard, né, alguma questão de CID, eu acho que poderia dar algum breve histórico, né, do que está acontecendo. Acho que a Ana pode trazer, o SOC tem essa ferramenta, né, que as empresas podem colocar o CID, né, e a gente consegue, via SOC, puxar ali e entender, né. Então, fala um pouquinho sobre isso, para quem não sabe. Sim, o SOC, ele disponibiliza um módulo que se chama licença médica, né, onde são imputadas ali todas as informações do atestado. É importante só a gente frisar, né, que não é obrigatório o colaborador informar o CID no atestado, né, ele precisa autorizar o médico que está atendendo de divulgar esse CID. Mas, se tiver essa informação no atestado, o SOC vai conseguir tabular esses dados, então todas as informações dos atestados, o SOC consegue gerar um relatório de absenteísmo e com esse relatório a empresa consegue ter ali como se fosse um diagnóstico, né? Então ela consegue verificar quais são os setores que estão tendo mais afastamento, os cargos, quais são os dias da semana que tem mais atestado, quais são os maiores CIDs, né? Qual a incidência dos maiores CIDs. E aí, com essas informações tabuladas, a gente consegue traçar aí um plano de ação, uma estratégia, né? Que vai levar aí a questão da prevenção, né? De tentar já intervir antes de gerar realmente um afastamento previdenciário. Joia. E, doutora, a doutora acha que está mais relacionado os afastamentos, né, até o próprio atestado, normalmente a uma falta de treinamento, a uma falta de EPI, ou são doenças que não tem como serem prevenidas? Não, a gente fala que a maioria dos adoecimentos a gente consegue, né, já mapear. E assim, a gente tem que avaliar, as empresas ficam, sempre que a gente faz esse levantamento dos riscos, né, dos riscos ergonômicos, as empresas ficam preocupadas com os mobiliários, a cadeira, com as mesas, mas assim, o nosso objetivo é avaliar a atividade real dos colaboradores, o que eles de fato fazem. Então, assim, avaliar, né, a questão de postura, além do mobiliário, né? Como que ele levanta peso? Há ali um movimento repetitivo, não há. Ele consegue ter uma autonomia em relação às pausas. Ele recebeu um treinamento adequado. Então, assim, tudo isso a gente consegue observar, né, no ambiente laboral e para identificar assim, quais são os fatores que estão levando ao adoecimento. Joia. Então, a gente teria ali um PGR bem feito, um PCMSO para a gente pensar em EPI e o laudo ergonômico, que alguma das vezes não é feito, também ajudaria muito nessa questão, né, de a gente identificar o que a gente poderia fazer para que o funcionário não tivesse essas lesões, certo? Com certeza. É realizada a análise ergonômica preliminar, que a gente vai levantar todos esses pontos, e em cima, né, de todos os riscos levantados, a engenharia propõe as correções, e ali no PCMSO nós vamos monitorar, né, esses riscos e avaliar clinicamente ou com alguns exames para evitar, né, o adoecimento relacionado a essas questões. Joia. É importante, pessoal, para quem não sabe, todas as empresas que estão com a BMPC têm esse apoio dos médicos, tá? Então, eu estou começando a ver muitos casos de lombalgia, muitos casos de dor. Vocês podem conversar com os médicos aqui na BMPC, vocês podem ligar e entender, porque a gente sabe que, às vezes, até dentro ali do período, né, do PCMSO, nós estamos falando em 1 ano, dentro do PGR, as coisas podem mudar. Então, fiquem super à vontade, entrar em contato com os médicos, entrar em contato com os engenheiros,
porque a dinâmica muda, né? As pessoas mudam, às vezes a idade das pessoas que vocês tinham contratadas eram uma, agora é outra. Isso pode favorecer essas lesões, acredito também nisso, né, doutora? Que de repente uma pessoa mais jovem talvez sinta menos dor e uma pessoa mais velha, mais dor. Justamente. Nós temos que observar todos esses pontos que você falou, né? O adoecimento é dinâmico, as doenças são dinâmicas, a própria fisiologia do corpo, a gente, né, tem alterações ao longo dos anos. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? E é muito importante essa janela que você comentou de um exame para o outro, né? De um periódico para o outro, muita coisa pode mudar, inclusive o risco pode mudar, né? Por isso que a gente também faz o exame de mudança de risco ocupacional. Então, assim, as doenças, né? As atividades são muito dinâmicas. E por isso que a gente presta essa assessoria e frequentemente nós recebemos e-mails com, doutora, por favor, avalie, eu estou com atestados recorrentes, o que você acha? Então, assim, a gente consegue ajudar muito as empresas nesse sentido, porque, de fato, as empresas não são obrigadas a entender a parte médica. Então, a gente faz essa análise dos atestados e a gente dá uma devolutiva. Né? Ou pedindo para agendar uma avaliação ocupacional, ou acionando a engenharia, ou, né, pedindo apoio de alguma outra área. Então, isso é bem relevante que você trouxe. Tá, aproveitando, era minha próxima pergunta, e o Marcelo já puxou aí o gancho. O médico do trabalho pode declinar abono de dia? Acho que a doutora pode trazer um pouquinho sobre essa questão, né, que um atestado de 1 semana de lombalgia, a empresa é obrigada a aceitar ou o médico do trabalho pode interferir nisso? Sim, então aqui no Brasil a gente fala que a gente tem a hierarquia dos atestados, certo? Inicialmente é o médico perito do INSS que vai decidir em relação à incapacidade laboral. Depois do perito médico do INSS, entra o médico do trabalho. O médico do trabalho, ele entende o ambiente laboral, entende a atividade, ele consegue associar a condição clínica, a doença, à atividade laboral. Então, depois do médico do INSS, o médico do trabalho, ele pode vedar os dias, diminuir os atestados, porque depois que vem o atestado do médico especialista. Então, médico perito do INSS, médico do trabalho e o médico assistente. Então, às vezes, na avaliação ocupacional, a gente correlacionando todas essas questões do ambiente laboral, do que de fato a pessoa faz com a doença, a gente não vê a necessidade de um afastamento tão longo, né, ou tão curto, porque o contrário também pode acontecer. As empresas, né, algumas empresas falam, mas o médico do trabalho é carrasco, você só quer diminuir. Não, pelo contrário. Dependendo da doença, a gente até, né, aumenta a quantidade de dias do afastamento. É importante, pessoal, que o médico do trabalho hoje, ele vai ficar sempre entre o que é importante para a empresa e o que é importante para o funcionário, porque muitas das vezes as empresas elas estão pensando, eu estou perdendo 3, 4 dias de trabalho, né? E eu acabo perdendo essa mão de obra e eu estou jogando dinheiro fora. Mas o médico do trabalho, ele está olhando até um passivo trabalhista. Então, de repente, de uma dor, de algo que possa piorar essa questão, e às vezes 3 dias a mais vai fazer com que num processo trabalhista isso a gente consiga defender, né? A doutora é perita e acho que isso vocês estão sempre ali, né? Entre defender o funcionário, que muitas das vezes quer um atestado maior, e a empresa que quer cortar esse atestado. Justamente, assim, o nosso objetivo é preservar a saúde do colaborador, mas também a gente sabe o impacto que a ausência de um colaborador tem na produtividade de uma empresa, na quantidade, né, no financeiro mesmo. Mas é o que você falou, às vezes são 3, 4 dias, 5 que a gente
afasta o colaborador, ele consegue reestabelecer sua capacidade laboral e evita um quadro crônico, né, um afastamento por mais de 15 dias. Então, assim, é bem importante essa análise para a gente conseguir evitar, né, evitar e resolver, assim, o quadro de saúde, reestabelecer ou não, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer ter esse cuidado mesmo. E eu acho que isso até preserva na hora do afastamento mesmo, né, pelo INSS, porque se for conduzido de uma forma correta, onde você tem uma lombalgia ali e o período correto, de repente, é 7 dias, e foi preservado isso, eu acho que o perito do INSS ele vai olhar com os outros olhos, né, do que períodos muito picadinhos, e aí a empresa quis afastar, e aí ele vai mandar de volta. Com certeza, a gente fala que nas ações judiciais, o juiz sempre vê o que a empresa fez pelo colaborador. Então, assim, a gente sempre fala, dentro das empresas, a importância, assim, de uma boa... primeiro, né, a documentação médica tem que estar tudo muito bem documentado, todos os treinamentos, tudo muito anotado, porque, assim, numa ação judicial, o juiz vai levar tudo isso em consideração, um exame ocupacional muito bem realizado. Então, assim, tudo tem que ser muito bem documentado, tudo tem que ser muito bem direcionado, né? Tanto pela engenharia quanto pelo time de saúde, porque numa ação judicial tudo isso faz diferença. Marcelo também perguntou, doutor, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas trazendo aqui da pergunta dela, quais seriam as boas práticas que podem ser adotadas pela empresa para reduzir o cenário ali de afastamento? Então, o que a empresa pode fazer para gerar uma boa prática dentro do ambiente de trabalho para que não tenha aquela cultura do atestado? Certo. Então, primeiro, o primeiro ponto, assim, que eu considero o primordial é o envolvimento da liderança. Então, assim, envolver a liderança em todos os processos, assim, para criar de fato uma cultura, né, de segurança organizacional mesmo. Outro ponto é fiscalizar a questão do uso dos EPIs. Então, assim, dar treinamentos, né? Ver se ali a área está sinalizada, organizar, né? Ter um ambiente laboral organizado, ver como está a organização do trabalho em relação à pressa, improviso, quanto tempo, né, a equipe está tendo, quanto tempo ele tem para entregar uma tarefa. Então, assim, a questão de mobiliário, né, que a gente fala também, que é muito importante. Então, assim, a NR6, que é dos EPIs, a questão da ergonomia, que é a NR17, e trazendo também, né, a questão dos fatores de risco psicossociais, o quanto é importante, assim, a gente olhar para as pessoas, para a organização do trabalho e para as pessoas, né? Porque o adoecimento estava muito relacionado a máquinas, a processos assim industriais, e hoje a gente vê essa mudança no adoecimento, né? Que o adoecimento agora está em voga, agora daqui a uns dias, em maio, vai entrar em vigor a NR1, né? A atualização. Então, assim, a gente também tem que olhar para as pessoas, para os afastamentos, para pequenas queixas, para atestados recorrentes. De fato, o que está acontecendo? Mas é uma área específica. Outra questão na medicina do trabalho que a gente leva muito em conta é a questão da epidemiologia. Mas tem um setor que todo mundo tá ali, que trabalha ali, tem entregado atestado. Vamos começar a entender o que está acontecendo. Por que está tendo muito atestado naquela área? Então, assim, essa é a importância de fazer essa gestão dos afastamentos, foi o que a Ana falou. Então, você identificar o grupo, né, CIDF, a doença mental, CIDM, osteomuscular, o grupo, né, que está gerando afastamento, e o setor. Isso é muito importante, né, para a gente conseguir criar um plano de ação para entender o que está acontecendo, né? Entender e depois criar um plano de ação para a gente, de fato,
gerenciar isso. Então, talvez a gente buscar mais a causa, né? Que talvez no dia a dia, pela correria, a gente acaba agindo muito ali nos efeitos, né? E não na causa, entendeu? O que está causando esse problema? Que setor que está tendo? Dentro da BMPC, pessoal, não sei se todos sabem, mas a gente tem esse trabalho, tá? A gente tem dashboard, que é um serviço da BMPC, com que ele pode ser feito para vocês. Então, a gente tem enfermeiro que, de repente, a gente pode gerar ali um programa. Tem algumas empresas que têm com a gente, como vocês não têm, a maioria das empresas não tem enfermeiros, então o RH manda para a gente, os nossos enfermeiros avaliam, colocam dentro do SOC, isso gera dashboard para vocês no final do mês. Então, tudo isso também é um serviço BMPC. Às vezes o pessoal enxerga isso como custo, né? Mas, na verdade, tem empresa que está com 300, 400 dias de afastamento. Então, quando a gente põe isso na ponta do lápis, o quanto gera de impacto financeiro e o quanto gera de impacto cultural, às vezes vale a pena. E saúde, né? Acho que no final de tudo se você achou a causa e você tratou a causa, os outros funcionários também não terão doença, né? A gente não pode esquecer que, no final de tudo, a gente está trabalhando com pessoas e não com máquinas. Quero fazer uma pergunta, doutora, que é da Alessandra, sobre a questão de home office por motivo de saúde, né? Sem definir prazo. Como que deve ser tratado isso hoje em dia? Eu sei que até aqui na BMPC às vezes acontece, né? O funcionário está machucado, mas o médico falou que ele não está tão ruim a ponto de não ir trabalhar, mas ele não está tão bom a ponto de ir para o posto de trabalho dele. Então, esse é um assunto, uma questão que a gente recebe quase diariamente também, das empresas perguntando. E o que eu gostaria de esclarecer para vocês? O home office é uma modalidade de trabalho. É claro que, assim, o médico faz a avaliação, ele faz uma recomendação, mas a empresa é ela que conhece internamente os processos e o que ela pode fornecer ao colaborador. Infelizmente, muitas empresas não adotam esse regime de trabalho, mesmo porque não tem maquinário, não tem ferramentas, ou até a própria atividade exige que seja de forma presencial. Por isso que a gente não gosta de entrar nessa questão. É claro que o médico recomenda, mas assim, a empresa não é obrigada a acatar. Ah, não, tem essa possibilidade, a empresa consegue fazer esse remanejamento temporário, ótimo, ótimo. Para a gente é ótimo, porque a gente evita um afastamento previdenciário longo, né? Mas assim, isso tem que ter muito cuidado, porque também eu não vou. Muitas empresas querem deixar o funcionário de home office, mas com uma doença grave e que tenha a possibilidade de agravar a doença no home office. Então, assim, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Para a gente dar essa recomendação e depois a empresa decidir se vai ou não acatar essa recomendação. Joia. Até porque muitas das vezes a pessoa não tem um posto de trabalho, né? Então você pega uma pessoa que tem uma lombalgia ou que está machucado, né? E aí, como que ela vai trabalhar no home office em casa? Porque muitas das... Assim, eu já vi alguns casos de... Assim, pessoas que estavam trabalhando na cama, né? E aí você gera um outro problema. Sim, com certeza. Não tem como a gente ter a garantia que o posto de trabalho está adequado ergonomicamente. Então, isso é muito perigoso. É por isso que a gente avalia individualmente cada caso, porque tem condições que não tem como a gente validar essa recomendação, mas a decisão final, de fato, é da empresa. Não tem como a gente interferir numa política interna da empresa, de modalidade de trabalho mesmo. Então, o processo correto seria: o funcionário vai ao médico assistencial, ele vai receber essa recomendação,
aí o RH passa para nós, BMPC, a gente faz essa avaliação junto com o RH, entende a função de trabalho, qual a doença, se a empresa acha que dá ou não, e aí o nosso médico do trabalho aceita ou não essa recomendação. Caso a gente não aceite, doutora, como que funcionaria para a empresa? A empresa falou, sem chance, não tem como esse funcionário trabalhar no home office por conta do posto de trabalho dela. Daí nós fazemos uma avaliação médica, a gente entende qual é a patologia, qual é a doença e o tempo que a gente considera para o restabelecimento da saúde. Se for um tempo, até 15 dias, a gente afasta, o colaborador se recupera e ele retorna ao trabalho. Se for um afastamento acima de 15 dias, daí nós afastamos e encaminhamos ao INSS para o colaborador passar por perícia médica. Joia, obrigado, doutora. Pessoal, se vocês forem tendo mais dúvida, podem mandar que a gente vai tratando aqui, senão eu pego o que a gente montou de roteiro, tá? Doutora, falando um pouco de dor, e aí nós vamos para uma dor que talvez ela não seja palpável ou tangível, né? Que são os problemas psíquicos. Então, uma coisa é um funcionário com uma lombalgia, onde você consegue ir para uma consulta e palpar ele, ou fazer um exame, por exemplo, um raio-x, uma ressonância, e aí você realmente tem o diagnóstico da lesão, como que seria no caso de psicossocial, onde não tem dor aparente. Então, hoje, na medicina do trabalho, a saúde mental ela deixou de ser tratada como um tabu, e ela passou a ser encarada como prioridade pública, né? Pelo aumento aí dos números de ansiedade, depressão, burnout, assim, as estatísticas mostram que os números se elevaram muito. E isso obrigou, né, a mudança da legislação, a questão da NR1. Então, assim, esses casos, como é algo subjetivo, a gente fala que não como você falou, não é algo que a gente consegue medir. Como é algo subjetivo, a gente tem que observar os sinais possíveis de adoecimento, que é o quê? Uma queda da produtividade, um colaborador que começou a ficar mais irritado, começou a ficar mais isolado do ambiente de trabalho, tem choros frequentes, tem uma dificuldade de concentração, começou a faltar muito. Então, assim, a gente, mais uma vez, o papel da empresa não é de fazer o diagnóstico, mas, assim, é ali quem está na ponta, junto com o colaborador, que consegue perceber esses sinais para sinalizar para a gente, está acontecendo isso, o que vocês acham? A gente pode marcar uma avaliação ocupacional para a gente entender o que está acontecendo. Então, assim, é muito importante as empresas criarem essa cultura da segurança psicológica, fazerem uma escuta ativa dos colaboradores, né? Então, assim, uma empresa com essa cultura, os colaboradores vão ter coragem de chegar na liderança, de se abrir. Então, assim, algo... nós estamos passando por um processo muito desafiador, as empresas terão que se adaptar e nós teremos que ter essa sensibilidade, né? Eu falo assim, a sensibilidade e a empatia, porque hoje é o colega, amanhã pode ser a gente, né? Então, é muito importante, assim, quem está na ponta, de fato, conseguir observar esses sinais do adoecimento mental. Então, o EPI da doença psicossocial seria um apoio, a gente abrir os olhos sobre os nossos funcionários, entender que cada um é um indivíduo e aí talvez o dono, o RH, vai ter que começar a olhar com os outros olhos, até a reclamação, né? Porque muitas das vezes a reclamação ela é o primeiro sinal de uma doença que vai aparecer lá na frente, né?
Sim, principalmente os olhos e os ouvidos, né? Em relação à escutativa. Mas essa questão de incômodos recorrentes, o pessoal que começa a trazer alguns problemas organizacionais, assim, eu falo que é tão rico para as empresas, é uma oportunidade das empresas mudarem muitas questões organizacionais do trabalho que às vezes elas nem percebiam que estavam daquela forma. Então, assim, eu falo que escutar os trabalhadores é uma oportunidade muito rica para as empresas de reestruturação, assim. E é nesse sentido que a gente vai ter que seguir a partir de... Se a gente já não seguia, a partir do dia 26 de maio, nós teremos que seguir, né? Sim. A Mariana trouxe uma questão que e no caso do colaborador não ter apresentado sinais, não ter queda na produtividade, interagir normalmente com o chefe, colegas, aparecer com atestado de 30 dias por depressão, contemplando fatores pessoais e profissionais. Quando assim o paciente, o funcionário não dá sinais, é claro que fica mais difícil. Eu vou trazer aqui as doenças mentais, elas são multifatoriais, então, assim, são várias causas. Então, assim, às vezes a pessoa também chega no trabalho e não transparece e não quer transparecer. E na verdade, eu escuto muito de muitos trabalhadores adoecidos que o trabalho é a única área da vida dele que ele consegue ser produtivo. E ele está feliz de estar ali, porque ele consegue distrair, ele consegue fazer o que ele de fato gosta. Então, assim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, não dá para contestar. Mesmo porque se ele passou por uma avaliação médica, aquilo ali tem validade. O que eu também só não gosto que eu sempre acho importante pontuar, é que, assim, muitos médicos que não conhecem o ambiente laboral, do ambiente de trabalho, colocam um CID de burnout numa primeira consulta. Isso, assim, não tem como, isso, inclusive, é proscrito. Quem fala em burnout tem que conhecer o ambiente laboral. E o burnout não acontece de um dia para o outro. A síndrome de burnout, que é um conjunto de sinais e sintomas, tem uma ordem cronológica. Então, são meses, né, que o colaborador vai diminuindo a produtividade, vai tendo irritabilidade, isolamento. Então, assim, não tem como um colaborador entrar hoje na empresa e daqui uma semana ter burnout, entendeu? Isso não faz sentido pela cronologia mesmo, por como a doença se desenvolve, entendeu? Então, assim, tem muitos fatores pessoais, né, que adoecem. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela para avaliar e para dar um diagnóstico, né, de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo. São avaliações complexas e que exigem um segmento contínuo. Tem doenças que a gente leva até mais de anos para diagnosticar, tipo, para falar de fato, esse o diagnóstico. Então, a gente poderia derrubar um atestado de burnout, por exemplo. É plausível de, por exemplo, eu receber um atestado de um funcionário aqui da BNPC de burnout, vocês, como médico, pegarem isso e ligarem para o psiquiatra, por exemplo, e falarem, isso aqui está errado, mude o CID, porque você não conhece a BNPC. Sim, há notificações extrajudiciais que têm sido feitas para médicos que de fato, não conhecem o ambiente de trabalho, e na própria justiça, nas ações judiciais, a gente contesta, ou até no próprio INSS, quando a gente tem uma espécie B91, né, que é relacionada a acidente de trabalho, relacionada à doença mental, a gente faz a contestação e a gente busca o histórico, faz notificações extrajudiciais para os médicos, mas, de fato, isso não pode acontecer, de fato, né? É o médico do trabalho que consegue falar sobre o nexo, né? O que é o nexo? Que a doença tem relação com o trabalho. Jóia. Então, pessoal, saibam que os médicos da BNPC,
Isso é um serviço, tá? Da BMPC, é um serviço gratuito, está dentro daquele valor que vocês pagam mensal. Então, o burnout, pessoal, ele vai gerar para vocês um risco lá na perícia, certo, doutora? Porque burnout ele está relacionado ao trabalho. Se aquela pessoa não tem burnout, ela tem qualquer outra doença que pode ser piorada ao trabalho, mas que não foi 100% causado pelo trabalho. Então, vocês podem ficar com risco, com passivo trabalhista por conta de um CID errado. Então, caso vocês precisem, enviem aqui para a BMPC, o médico coordenador de vocês entre em contato com o psiquiatra do outro lado, passa essa notificação. E até hoje tem dado certo, né, doutora? Todos que têm vindo para cá, o pessoal tem trocado o CID, né? Isso, a gente tem. É claro que, assim, inicialmente a gente faz uma avaliação documental, mas nós temos que realizar a avaliação presencial, né? É uma avaliação muito criteriosa, que é ou feita com os médicos do trabalho ou com o próprio psiquiatra, que já foi até perito né, judicial, e assim, os casos a gente tem que avaliar com bastante cautela. Então, assim, primeiro a gente recebe a documentação e faz essa avaliação documental. E aí, a partir dessa avaliação, a gente consegue fazer o direcionamento, né? Vamos fazer essa avaliação. Ou, não, por enquanto, não vejo relação com o trabalho. Não. Então, assim, a gente consegue direcionar os casos e descaracterizar ou não, né? Isso até para as emissões das próprias CATs, assim, a gente tem que fazer uma investigação multiprofissional, não é só um médico que coloca essa questão, né? Tem engenharia de segurança, então é algo bem complexo, mas assim, a gente consegue dar esse direcionamento e consegue, né, falar sobre o nexo, melhor sobre o nexo, ou descaracterizá-lo, né? Joia, legal. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida dessa questão do pré, manda aí, eu vou trocar um pouco, a gente já está com 42 minutos. Ana e doutora, vamos mudar um pouco agora, indo para que assim, fizemos tudo, PGR perfeito, um PCMSO perfeito, entrega de EPI, escuta ativa, porém, aconteceu. Não teve o que fazer. Eu estou com um funcionário que, sim, tiveram ou um atestado de mais de 15 ou vários atestados que, somados, deram 15 dias. E agora, meninas, o que fazer? Qual é o procedimento correto? O que a BMPC vai ajudar dessa pessoa que atingiu? Não tem o que fazer, ela atingiu os 15 dias. Vai falar, Ana? Vai falar, Ana? Só eu estou falando? Então, acho que o mais importante, né, é você fazer uma gestão adequada desses atestados para identificar realmente, olha, o colaborador já tem mais de 15 dias de afastamento, então precisamos encaminhá-lo para o INSS, ou não, ainda ele tem vários atestados, mas não são com o mesmo CID, então não somaram ainda 15 dias. É importante também identificar isso, porque se são diversos atestados, mas de CID diferentes, não tem como você somar, né? Tem que ser sempre pelo mesmo motivo e somar aí os 15 dias. Importante também informar que a empresa, ela só é obrigada a pagar esses 15 dias. E tem muita empresa que, por não fazer essa gestão adequada dos atestados, acaba pagando aí diversos dias, porque não tem essa gestão, né? Então, não tem aí a informação de que já somaram os 15 dias. Bom, após esse afastamento, é muito importante que a empresa ela acompanhe o resultado da perícia, né? Então, ela precisa acompanhar, ela precisa saber se o benefício foi concedido, até que data esse benefício foi concedido. Se não foi concedido, o colaborador precisa retornar ao trabalho, né? E aí é importante verificar e já agendar esse exame de retorno ao trabalho. O colaborador precisa passar pelo exame de retorno ao trabalho. E a gente vê, infelizmente, muitos casos que o colaborador volta a trabalhar e nem passou por uma avaliação. Então, deixa eu só trazer a primeira pergunta, que é:
doutora, eu tive um afastamento de 10, 11, 12 dias. Precisa fazer exame de retorno ao trabalho? Não, o exame de retorno ao trabalho não. O exame de retorno ao trabalho ele é feito quando o colaborador se afasta por 30 dias ou mais. Então, pela legislação, essa é a obrigatoriedade, 30 dias ou mais. Deixa eu só complementar só o que a Ana falou. Que a gente presta também essa assessoria, a gente avalia atestados com CIDs distintos ou CIDs correlatos, né, que é a classificação das doenças. Muitas empresas têm dúvidas, pode mandar para a gente, que a gente faz essa análise. Ah, doutora, mas isso tá relacionado a isso, porque assim, a gente afasta ou com 15 dias, atestados de 15 dias consecutivos, ou dentro de 60 dias, né, aqueles que somarem acima de 15 dias, por CIDs correlacionados, né, quando as doenças estão, o quadro clínico, então, quando o quadro clínico é o mesmo, a gente também vai orientar a agendar a perícia, né, mas nesse caso não é necessário, né? Afastou por menos de 30 dias, não é necessário fazer o exame de retorno ao trabalho. E, doutor, eu estou com um funcionário que cada dia, ele, durante 60 dias aí, cada 7, 10 dias, ele me deu um CID diferente. Eu posso obrigar ele a passar em uma consulta com o médico do trabalho? Isso, a gente recomenda a avaliação clínica, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. É algo que ele, né, que ele tá, é algo que ele não entendeu o que ele tem, ou é algo que a gente pode ver e falar, não, ó, isso daqui a gente pode direcionar para o encaminhamento mais específico. A gente pode entender se é uma questão de saúde ou não. Às vezes, muitos atestados por insatisfações por algo administrativo que o paciente tenta trazer para a saúde. Então, assim, essas recorrências de atestado, a gente tem que abrir o olho para isso, porque pode gerar um afastamento maior se não for conduzido de uma forma correta. Às vezes é uma doença que necessita de um afastamento de fato mais longo, mas o paciente está perdido, o colaborador está perdido, e cada dia vai num serviço e os médicos não conversam entre si. Então, assim, por isso que é importante o médico do trabalho analisar por um todo o caso e dar um direcionamento. Porque às vezes é uma doença que os médicos, os vários médicos, como não se conversaram, não tem dimensão, né? Então a gente consegue avaliar bem esses casos. Então, o nosso cliente enviaria todos esses atestados para vocês vão fazer uma análise, um compilado disso, vem para uma consulta, nessa consulta ela é quase que uma consulta clínica, porque vai ser correlacionado com ele e entendemos o que está acontecendo e repassamos para a empresa um overview, não aprofundo, mas aonde a empresa tem que trabalhar isso. Isso. Então, o que a gente avalia? A capacidade laboral. Então, assim, a gente pega esses atestados e fala, olha, faz sentido? A capacidade laboral está preservada? Se tiver apto ou apto com alguma recomendação médica, se for necessário. Se não tiver, a gente vai fazer o encaminhamento ao INSS, encaminhar o especialista, para ele, de fato, tratar essa condição. Joia. Vamos dizer que o funcionário voltou a trabalhar, retorno ao trabalho, ele tinha que ter feito o exame e não fez. E agora? Isso também parece algo raro, mas acontece. Às vezes as empresas, como a Ana colocou, por alguma desorganização ou desatenção, eu sei que tem empresas muito grandes e assim o volume de trabalho, o volume de atestados é muito grande, por isso que a gente
sempre pontua para ter alguma ferramenta para organizar os atestados, compartimentar por setores, por grupo homogêneo de exposição, para a gente entender o que está acontecendo dentro da empresa. A gente recomenda que faça o exame de retorno ao trabalho quanto antes, porque a gente precisa avaliar a capacidade laboral. Se ele voltou doente, por exemplo, retornou ao trabalho, mas tem uma doença ainda, não tem sua capacidade laboral preservada, e ainda agrava a doença, nossa, aí a empresa, depois, na justiça, vai pagar uma indenização gigantesca ao funcionário, porque não tem como a empresa comprovar que ele tinha capacidade laboral quando ele retornou ao trabalho. Então, é isso que a gente coloca, não tem como, assim, o exame de retorno ao trabalho é crucial, é um ato médico de muita responsabilidade, é um exame que a gente todos são criteriosos, mas, assim, o exame de retorno ao trabalho, a pessoa estava doente, está retornando para a sua atividade laboral. Então, assim, é um exame que tem que ser feito com muita qualidade e tem que ser tudo muito bem documentado. Então, vocês que têm o poder de falar, beleza, ele pode voltar, tá tranquilo, ou ele não pode voltar, vamos reencaminhar o INSS, e vocês poderiam dar um apto mais ou menos? Ou assim, ele pode, mas não nessa função. Isso. O que a própria NR7 fala do retorno gradual às atividades. Então, assim, quando o colaborador tem uma capacidade laborativa residual, mesmo que mínima, a gente tem que retornar o colaborador à atividade, mas a gente sempre tem que adequar o trabalho ao colaborador. Então, assim, isso eu falo muito para as empresas, os colaboradores estão afastados 30, 60, 90 dias, 1 ano, 2, como que no retorno a empresa quer que ele desempenhe suas atividades laborais da mesma forma de quando ele se afastou. Então, assim, a gente conversa pelos e-mails ou por telefone, a gente conversa muito com as empresas, quando a gente faz um exame de retorno ao trabalho e vê que a capacidade laborativa não é total, porque é isso também, o INSS afasta quando a incapacidade é total, quando não tem condições nenhuma de trabalho. Agora, quando tem alguma condição de trabalho, o INSS nega o benefício. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar o colaborador à empresa de alguma forma, porque senão ele vai ficar no limbo previdenciário, não vai receber nem da empresa, nem do INSS. Então, assim, essa questão do limbo é muito complicada, porque lá na frente o funcionário pode acionar a empresa, ele pode falar, olha, o INSS deixou eu voltar ao trabalho, mas a empresa não quis me retornar. Então, ele pode entrar com uma ação por danos morais. Então, assim, é algo bem complexo, por isso que a gente negocia ao máximo com as empresas. O que a gente poderia fazer algumas adaptações no ambiente laboral temporariamente, né, por 30 dias, 60, 90, até ele, de fato, restabelecer sua capacidade laboral 100%. Então, tem toda essa negociação, assim, com as empresas. É claro que tem atividades que fica um pouco mais complicado de fazer essas adaptações, mas eu falo que tudo é possível por um prazo, né? Quando a gente tem um período curto, acho que a gente consegue agir melhor, assim, a gente consegue cumprir, né? Doutora, e quando o funcionário não quer voltar? Daí fica um pouco mais complicado, mas eu quero trazer, inclusive, uma novidade bem quente e muito recente. No dia 15 de maio entrou em vigor uma plataforma que chama INSS Empresa, que é uma plataforma que as empresas agora elas vão conseguir consultar
o tipo de benefício, eles vão conseguir rastrear os benefícios do colaborador. Isso, eu também recebia muitas ligações das empresas falando: doutora, o que que eu faço? O colaborador não me manda o atestado, não me manda o comunicado de decisão do INSS. O que que eu vou fazer? Eu estou no escuro. Então, isso acabou, isso vai acabar. Por quê? A gente vai acompanhar ali. Chegou a data da cessação do benefício, o colaborador tem que voltar. Ele tem que voltar. Então, assim, muitas áreas de pessoais já mandam o telegrama, já convoca, porque depois de um período ele pode ser demitido por justa causa, entendeu? Então, assim, essa plataforma vai clarear muito para as empresas, né, para os médicos do trabalho, vai facilitar muito a rastreabilidade dos afastamentos e gerenciar isso, né? Porque a literatura até mostra que quanto mais afastado o colaborador fica, mais difícil é dele voltar. Joia. Ana, vamos lá. Funcionário passou pelo retorno, a doutora liberou ele está apto. Eu, como empresário, posso demiti-lo? Pode sim. Se ele foi considerado apto para retorno, ele é considerado apto também para o desligamento. Então, esse aso pode ser utilizado dependendo do grau de risco. Se for grau de risco 1 e 2, por até 135 dias. Se for grau de risco 3 e 4, por até 90 dias. Então, ele volta, ele tem ali o tempo, e depois, se ele estiver apto, ele pode ser demitido. Ele é um funcionário comum, mesmo que ele tenha sido afastado 6 meses. Isso. É importante também verificar com o sindicato a questão da convenção coletiva, que alguns casos têm uma estabilidade, tá? Quando o colaborador é afastado, mesmo que não seja por acidente de trabalho. Então, é importante também verificar isso, mas, no geral, é esse o prazo. Jóia. Então, seguindo a estabilidade, ele segue normal. Vamos dizer, doutora, que passado um mês, ele volte a apresentar atestado. Segue tudo normalmente. Volta como era antes, ou não? Isso. Se ele, né, teve um agravamento da doença ou apresentou novos atestados, a gente vai avaliar o caso e aí, né, se for necessário, encaminhar o INSS novamente. Joia. Deixa eu tirar uma dúvida que me veio aqui, que normalmente prospect, né, cliente novo está perguntando por conta da NR1. Hoje o afastamento, seja por uma fratura ou seja por depressão, ele é considerado igualzinho. Ele não tem nenhuma diferença entre algo físico e algo emocional. Não. As doenças são classificadas, não tem essa distinção. Tem a distinção da classificação, mas para fins de afastamento e prazos, todas enquadram no mesmo critério. Não tem diferenciação, não. Joia. Esse levantamento, né, dos riscos psicossociais e esse documento vai ajudar muito também nessas questões da gente conseguir contestar, né, se foi um burnout mesmo, se a doença é relacionada ao trabalho ou não, né, e a gente vai apresentar toda essa documentação para conseguir fazer a contestação. Se não tiver, aí fica mais difícil da gente conseguir contestar. É importante, pessoal, vocês entenderem, e aí é uma das questões que a gente tem trabalhado muito, a doutora pode até dizer, o problema não é ter risco, pessoal, o problema é entender o que vocês vão fazer com o risco, né? Então, doutora, alguém que trabalha em altura, então a gente não tirou todas as pessoas que trabalham em altura porque existe esse risco, né? Então, a gente trouxe EPIs, trouxe um monte de ferramentas para que essas pessoas vai diminuir o risco. Então, ele pode até cair, mas ele não vai morrer porque ele vai estar preso ali pela linha da vida, né? Então, muito dos casos, pessoal, não tem como fugir de metas, não tem como fugir de pressão de cliente, telemarketing.
O problema não é ter o risco, e o governo não quer que vocês criem empresas onde não tenham riscos psicossociais. É assim, o que vocês estão fazendo, qual é a linha da vida, né? Qual é o cinto de segurança que vocês estão fornecendo para os funcionários de vocês. Então, ó, a gente tem esse risco e a gente trabalha com palestras, a gente trabalha com apoio emocional, com escuta ativa, a gente faz tudo. E, infelizmente, vão ter pessoas que vão sofrer um pouco mais, outras que vão sofrer um pouco menos, mas, no geral, algo está sendo feito. Então, se a doutora quiser trazer um pouquinho disso. Isso, muito bem colocado, Felipe, porque tem riscos que é inerente da atividade, não tem como, a gente nunca vai conseguir um ambiente de trabalho perfeito, e mesmo se a gente conseguisse, pessoas iriam adoecer. Por quê? São causas multifatoriais. Então, assim, os auditores fiscais do trabalho, ontem eu estava vendo uma palestra de um psiquiatra, inclusive, falando, colocando justamente isso. Pior que não ter o risco é não responder ou não mapear o risco. Então, assim, a gente tem que levantar essas questões, a gente tem que fazer planos de ações em cima dessas questões, e o auditor fiscal do trabalho vai ver justamente isso, vai ver essa compatibilidade, essa integração de todas as áreas, e o que a empresa, de fato, vai fazer para mitigar esse risco, já que não tem como eliminar. Não tem como. Não tem como a gente não trabalhar à noite, não tem como, né? Nas UTIs, aí os enfermeiros trabalham noturno, não tem como uma máquina, né? Uma indústria parar no período noturno, ou uma pessoa não trabalhar em altura. Então, assim, são riscos inerentes das atividades que a gente não vai conseguir eliminar, então a gente tem que mitigar, né? A gente tem que agir dessa forma. Joia. Pessoal, para fechar, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Ana, da parte da BMPC, você que tem um dos maiores setores, o que você daria de dica para a gente pensar em prevenção, tratamento e pós? Acho que o principal é você ter os seus dados na mão, né? Você conseguir identificar, fazer um diagnóstico aí da sua empresa. Então, fazer realmente uma gestão dos atestados, ter isso bem embasado, né? E aí, como a gente já falou inicialmente, nós temos ferramentas aqui que vão auxiliar vocês a fazer toda essa tabulação de dados. Então, vocês podem cadastrar esses atestados no módulo do SOC. Nós temos uma outra plataforma digital que facilitou muito a vida, né? Onde você imputa esse atestado e a própria plataforma já faz a leitura e imputação desses dados no SOC. A gente libera também gratuitamente para vocês. Temos o dashboard, que vai trazer tudo isso bem mais mapeado, então, o número de atestados, quais são os setores com maiores incidências, os CIDs com maiores incidências, tudo isso vai trazer aí para vocês um diagnóstico e informações importantes para o plano de ação. E também temos aí o serviço, né? Se a empresa não quiser se preocupar com essa questão da gestão de afastamentos, nós temos aqui esse produto, nós temos uma equipe preparada para fazer essa gestão para vocês. Aí vocês podem entrar em contato que a gente vai passar maiores informações. E aí vocês não vão precisar se preocupar, nós vamos fazer o acompanhamento desde o início, né, do atestado até o afastamento e o retorno do colaborador, se for realmente essa a necessidade. Eu vou te botar no comercial já. Fazemos para o comercial já. Doutora, mais alguma coisa que acha importante trazer sobre alguma questão que passou? Não, eu falei sobre a portaria 156, que é bem recente, do INSS Empresa. Isso acho que vocês podem pesquisar, que vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito vocês. A questão dos dados que a Ana falou, o diagnóstico que a gente não levanta, a gente não trata, a gente não consegue seguir. E assim, em relação o último recado que eu gostaria de dar é para a gente realmente construir nas empresas, envolver sempre as lideranças, né? Ter essa escuta ativa dos colaboradores.
e criar essa cultura ativa de cuidado físico e mental, né? Então, assim, mapear os riscos psicossociais, garantir um ambiente ergonômico seguro e saudável, e a gente, né, olhar mais para as pessoas aí, ter essa sensibilidade e empatia, que eu acho que isso está faltando muito hoje. Aí, hoje em dia tem ficado cada vez mais difícil, né? A gente ter a gente vê ter esse olhar, né, com o outro e para o outro, e que um dia ele vai adoecer e no dia seguinte talvez nós. Então acho que a gente tem que pensar nisso também. Joia, acho que a correria está transformando a gente em máquinas, né? A gente acaba tendo a necessidade e aí, se alguém falta, acaba sobrando para alguém e aí no final a gente só olha o problema e não a solução. Só quero agradecer a Ana, agradecer a doutora, agradecer a todos que participaram. Mês que vem tem mais um webinar. Se vocês tiverem alguma indicação de algo que seja importante para vocês, eu ponho aqui no chat. O meu webinar ele é justamente com o que vocês estão tendo falta, e a gente vai trazendo e entregando para vocês. Obrigado, pessoal, obrigado a todos, nos vemos mês que vem. Tchau, obrigada, tchau, tchau. Obrigada.